Olá a todos e todas, boa tarde. Bem-vindos à nossa masterclass de hoje sobre BIM em obras de infraestrutura, rentabilidade, transparência e sustentabilidade com a gestão digital da construção. Meu nome é Thaisa Figueiredo, eu sou arquiteta e gerente de relações institucionais aqui na Zigurati. Bom, para quem não nos conhece ainda, a Zigurati é um instituto online com mais de 20 anos de experiência no campo da educação, oferecendo programas de treinamento inovadores e de alta qualidade, especialmente desenvolvidos para atender às necessidades dos profissionais do setor AECO. Dito isto, eu gostaria de dizer que a Masterclass de hoje ela está relacionada ao nosso Master Internacional em BIM Management para Infraestruturas, Engenharia Civil e GIS. Vocês têm o QR Code aí na tela, podem escanear para ter mais informações. E agora eu tenho o prazer de apresentar o nosso palestrante de hoje, o Felipe Garcia, que é Product Marketing no Departamento de Inovação de Produtos da AutoQI, com foco nas soluções para a gestão digital da construção, o AutoQI Visos. Felipe, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E agora eu passo a palavra para ti. Só queria comentar uma coisa, pessoal, quem tiver dúvidas, pode ir mandando pelo chat, que no final da Masterclass a gente vai estar esclarecendo e respondendo essas dúvidas, tá bem? E é isso, Felipe, obrigada. Passo a Thaisa, palavra muito para ti. obrigado. Vou compartilhar minha tela aqui, pessoal, para a gente poder dar início à nossa Masterclass. Quando vocês estiverem vendo, se puder sinalizar, por gentileza. Estão vendo já? Maravilha. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, o convite, a oportunidade, é sempre muito legal, né, agradecer a Thaís, agradecer toda a equipe da Zigurati também. Sempre um prazer muito grande, também tendo que é muito importante a gente conversar sobre BIM, principalmente em obras públicas, em obras de infraestrutura. E acho que a gente tem que fomentar cada vez mais esse debate, né? Então, espero que a nossa Masterclass de hoje possa ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre esse segmento. Também me coloco à disposição, caso alguém tenha alguma eventual dúvida posterior, né, podem me procurar, que a gente pode ir conversando melhor também, tá? Só um segundinho, vou ver se eu consigo deixar o chat. Ah, se bem que depois vai ter um tempinho para responder perguntas, né? Então aí, caso vocês tenham dúvidas, coloquem no chat também. Tá? Bom, pessoal, recapitulando, né, o tema da nossa Masterclass de hoje é BIM em obras de infraestrutura. A gente vai conversar um pouquinho sobre a rentabilidade, né, da metodologia nesse segmento, a transparência e também a sustentabilidade, tá, com a gestão digital da construção. Então a gente vai ver o que é a gestão digital da construção e como é que o BIM pode trazer todos esses benefícios para obras públicas como um todo, e principalmente ali no ramo de infraestrutura também, tá bom? Bom, pessoal, vou começar aqui, eu não vou me apresentar de novo, né, porque a Thaisa já me apresentou. Então vou destacar nesse slide justamente as minhas redes sociais, caso alguém queira se conectar comigo ali no LinkedIn. E também caso alguém queira conversar melhor depois, ou tiver alguma outra dúvida que a gente não consiga responder aqui agora, tem meu e-mail, então pode entrar em contato ali também, que eu vou ter o maior prazer do mundo de responder vocês, tá bom? Bom, pessoal, apresentando a AutoQI, caso alguém não conheça ainda, tá? A gente é uma empresa brasileira ali, nosso propósito é inovar e construir conexões que transformam vidas, tá? A gente é líder nacional em soluções tecnológicas para o mercado da construção civil, principalmente com a metodologia BIM, tá? A gente tem mais de 70 mil clientes satisfeitos, 35 anos de experiência, né, nesse ramo de tecnologia e engenharia também. E a gente segue todas as normas brasileiras, né? A gente é a única empresa que segue a metodologia BIM conforme as normas brasileiras ali. Nossa sede fica em Florianópolis e a gente tem mais de 350 colaboradores hoje no nosso escopo aqui de trabalho, tá? Bom, pessoal, então vou começar aqui de fato, tá? É muito importante, né, já que a gente vai falar de gestão digital da construção, é muito importante a gente entender o que é isso aqui, como que é o conceito. Então, para a gente entender um pouquinho sobre o que é a gestão digital da construção, como é que a gente faz isso, trouxe para vocês os pilares desse segmento de gestão digital da construção para obras públicas, tá? A gente pode entender aqui, né, que o primeiro pilar é a tecnologia, para a gente fazer uma gestão digital, a gente precisa ter tecnologia, precisa ter ferramenta. Então, o que é? Né? A gente adotar as tecnologias adequadas, né, é essencial para maximizar os benefícios do BIM em projetos de infraestrutura. Não adianta nada a gente querer fazer BIM sem a própria tecnologia, né? Isso é um dos próprios pilares da própria metodologia. Governança também, né? A gente precisa de uma governança sólida para garantir essa padronização, né, e a consistência necessária para o sucesso do BIM em projetos governamentais também. A gente sabe que muito importante quando se trata até do próprio processo de projeto, né, a gente ter uma padronização da informação ali para construir esse projeto que faça sentido para outras disciplinas também, né? Pessoas, né? Sem pessoas a gente não consegue fazer nada. Obviamente tem vários estudos avançados em IA, mas a gente precisa das pessoas até para validar e analisar esses estudos, né? Então a gente precisa sim capacitar os profissionais. Isso é fundamental, né? É importante para a gente poder aproveitar a metodologia BIM, até um dos próprios conceitos ali, a parte da colaboração, né, entre as pessoas e os envolvidos. Então, para que a gente tenha obras públicas mais saudáveis, vamos dizer assim, muito importante a gente investir na capacitação das pessoas.
e processos, né? Não adianta nada também a gente ter tecnologia, governança e pessoas se a gente não tiver um processo definido. Por exemplo, se o orçamentista não saber o que os projetistas estão fazendo, né, nesse processo de projeto como um todo, então a gente precisa ter desenhadinho o que veio vir antes, né, o que veio antes, o que está acontecendo agora, o que vai vir depois, tá? Então é fundamental para a gente saber as etapas antecedentes e o que vai acontecer depois ali no futuro da nossa obra, tá? Se a gente for analisar isso, olha que legal, né? Aqui, três desses daqui, né, que são, na verdade, pessoas, processos, tecnologias, eles já são os pilares do BIM também. A gente adicionar governança aqui também faz sentido, acho que ele entra numa sub-ramificação ali. Então, a gente pode ver que, na verdade, a gestão digital da construção do nosso empreendimento nada mais é do que a própria metodologia BIM aplicada ali com um processo, tá? E aqui, né, aqui é muito importante, porque, na verdade, quando a gente olha para o BIM, a gente olha para a própria gestão digital da construção, a gente fala, pô, legal, Felipe, muito bom, mas como é que eu vou fazer isso, né? Onde é que o BIM pode me trazer mais retornos? Como é que está o cenário hoje? Onde que eu devo ter um foco, por exemplo? Não tem como a gente fazer tudo em BIM, né? Não tem como a gente, eu quero fazer todo o meu processo hoje em BIM. Onde eu posso começar? Onde que traz mais retorno? Como que eu posso ter esse olhar, né? Então, para isso, pessoal, a gente trouxe um gráfico aqui muito legal. É um gráfico ali que a gente remodelou, né? Originalmente ali do direito autoral da Bexel, tá? Eles fizeram esse estudo aqui, que é justamente a porcentagem de adoção do BIM global, tá? Esse é um gráfico do mundo todo, que são as barras em verde ali. Então, onde tem a porcentagem de adoção do BIM, as barras em roxo é onde o BIM proporciona maior retorno sobre o investimento, tá? Tanto de obras privadas quanto públicas, né? O retorno do investimento de obra pública é para nós, sociedade como um todo. Então, a gente pode ver, né, que aqui é onde tem o menor ROI, né, sobre o BIM, é onde tem o maior adoção, e onde tem ali os dois pontos finais, que é a construção e a manutenção e operação, onde tem o maior retorno, é onde a gente tem menos adoção, né? Então, olha só que curioso. Então, a gente vê que o ROI ele aumenta em cada etapa do processo. E hoje a gente vê lá, é muito comum, né? Toda essa parte de estudo e projeto aqui é muito comum, a gente já vê muitas empresas desenvolvendo, elaborando ali projetos em BIM. E para ali, né? Depois disso é comum a gente ver voltar para o Excel para fazer o orçamento e para o MS Project para fazer o planejamento, ou outras ferramentas associadas também. A gente acaba tendo uma quebra e não tendo um fluxo completo em BIM, por exemplo, tá? E a gente vê que o orçamento e o planejamento eles são uma base fundamental, principalmente quando a gente faz um projeto bem compatibilizado, para seguir depois na construção e seguir lá na frente, né? No BIM 7D, vamos chamar assim, né? Tem bastante gente que gosta bem das dimensões, que seria manutenção e operação. Então, vamos dizer aqui que a AutoCAD tem um olhar para o todo, né? Mas um olhar especial para essas barrinhas aqui, que a gente pode ver que são as finais. E eu vou explicar para vocês como assim, né? Como a AutoCAD enxerga esse cenário, né? O que a gente faz, o que a gente fez, na verdade, olhando esse gráfico, olhando esse cenário. Então, pessoal, aqui nada mais é do que o portfólio da AutoCAD. Tá? Pode ser que alguns de vocês conheçam já, pode ser que alguns de vocês não. Então, vou explicar, né, um pouco mais a fundo. A gente tem o AutoCAD Beric, que é a solução para projetos estruturais em BIM, tá? De edificações. O AutoCAD Builder também, né, projetos de instalações de edificações em BIM. E o AutoCAD Visio, que é uma plataforma ali para gestão digital da construção em BIM. Então hoje a gente vai dar um foco mais adentro aqui sobre o AutoCAD Visio. E aqui nesse infográfico a gente pode ver, né, que a gente atende várias ramificações, várias disciplinas aqui em torno. Aqui é um empreendimento, mas poderia ser uma obra pública, poderia ser uma obra de infraestrutura também, pode ser. A gente vai ver depois o que se adequa, né, mas pode ser o que vocês precisarem aqui. Então a gente atende etapa de modelagem, etapa de análise, dimensionamento, detalhamento, processos e colaboração. Então, até aqui, as nossas três ferramentas, nossas três linhas de soluções atende muito bem, tá? Passando daqui para frente, ó, que é o orçamento, planejamento, cotação, medição e monitoramento, que já entra justamente naquela parte onde a gente tem maior ROI, que eu mostrei para vocês no gráfico. A gente tem o AutoCAD Visio, que ele também ataca esses outros cenários aqui. E a gente vai ver como que isso funciona daqui a pouquinho, tá? Bom, pessoal, então como que é o AutoCAD Visio, né, que eu falei para vocês? Faz a gestão digital da construção. Como ele é uma plataforma, ali dentro a gente engloba várias soluções de software, né? Então hoje a gente tem ali 7 ferramentas, a gente vai conhecer um pouquinho cada uma responsável por uma linha de atuação, todas são em BIM, né? E elas têm esse viés de ser tudo integrado, tudo conectado com o próprio modelo, tá? Então seguindo aqui, ó, esse aqui também é um infográfico bem legal, que a gente traduz um pouco de cada ferramenta, né? Então aqui nesse menuzinho, vamos chamar assim, né? A gente tem o que é o nome de cada ferramenta, o que cada uma faz, né? A gente vai conhecer cada uma individualmente daqui a pouco, então não vou entrar nos detalhes, e que é onde cada ferramenta elas atuam melhor, né? Onde que pode trazer maiores benefícios para vocês que estão assistindo a gente. Então tem etapa aqui de projeto, né? Etapa de pré-projeto, projeto, orçamento e construção também. Então as nossas ferramentas elas se somam para fazer com que você tenha ali maior rentabilidade e também consiga se desenvolver
com a própria metodologia BIM. Lembrando, claro, que tudo isso a partir de projetos muito bem feitos, uma modelagem ali correta, tá? Então isso é muito importante. Claro, a gente também tem ferramentas para apoiar na questão do processo de projeto. Bom, pessoal, aí vocês podem pensar, pô, Felipe, legal, mas como que funciona esse processo de desenvolvimento de vocês? O que embasa toda essa questão? Por que vocês têm uma plataforma, né? Bom, pessoal, aqui eu vou trazer para vocês a questão da base. Qual que é a nossa base? O que a gente pensa antes de a gente trazer uma ferramenta, uma solução? Por que a gente agrupou 7 ferramentas também, né? Ali com o AutoCAD Visio, a primeira é a experiência. Tá? Então, tudo que a gente vai desenvolver, tudo que a gente faz aqui no AutoCAD, a gente pensa que pô, tem que ser intuitivo, tem que ser legal. Não pode ter um curso infinito ali que a gente precisa se desenvolver muito, né? A ferramenta tem que ser intuitiva, tem que localizar onde estão as informações ali de uma forma mais rápida e fácil. Porque o BIM ele tem muita informação, né? Então a gente precisa de coisas ágeis. Então aqui tem acesso rápido à informação, experiência do usuário positiva, usabilidade descomplicada e intuitiva. Então a gente investe muito nesse segmento. Aqui Business Insights, que são os insights de negócio. Nada mais são do que, né? A gente tem o BIM que tem um monte de informação. Quando a gente faz o ciclo todo do BIM, a gente tem muito mais informação do que a gente teria se a gente fizesse somente os projetos, por exemplo. Então, o que isso significa? Que abre um leque gigantesco para a gente usar esses dados para tomar decisões. Como, por exemplo, eu posso pensar, fazer várias simulações dos meus projetos estruturais, fazer várias soluções técnicas, por exemplo, com fundações diferentes e estudar, né, qual que é o impacto financeiro de cada uma dessas soluções ali no meu preço ali do meu empreendimento, por exemplo. Então, como eu tenho esses dados, eu consigo utilizá-los para tomar decisões. Tá? Então, aqui, inteligência e abertura para novas iniciativas públicas, otimização de tempo e recursos governamentais, visão e controle, né, para tomadas de decisões estratégicas. E aqui, muito importante também, que é a integração, compliance e segurança. Tá? Que é adesão às normas técnicas, regulamentação e diretrizes do TCU. A gente também está de olho ali, tudo que a gente faz é conforme as normas e diretrizes brasileiras também. Tá? Garantia de práticas éticas e transparentes e alinhamento com políticas de governança pública também, que é muito importante. E que, pessoal, o Visio, né, a plataforma como todas as ferramentas que compõem o AutoCAD Visio, é uma plataforma Open BIM. Né? Então, o que isso significa? Que a nossa obra ali, pública, privada, obra de infraestrutura, ela se conecta com tudo e todos, e se conecta também com todas as ferramentas BIM do mercado. Né? Então, a gente destaca aqui o Iberic, destaca o Builder, que são ferramentas AutoCAD, mas poder se conectar com o TQS, pode ser com outras ferramentas. Aqui também, de projetos de infraestrutura, o Stran, né, que é bem famoso, o Civil 3D, tem outras ferramentas também que a gente pode utilizar, por exemplo, o Revit, ArchiCAD, até soluções da Bentley, enfim, se for solução BIM e exportar o arquivo em FC, a gente vai ler perfeitamente, consegue dar sequência ali no nosso processo. Tá? Bom, aqui entra a grande pergunta, né? Pô, Felipe, bacana demais, mas como que a gente pode ter rentabilidade, transparência e sustentabilidade com a gestão digital da construção? Como que eu faço isso? Além de eu trazer aqui para vocês, né, pô, como é que vocês fazem isso, melhor do que eu vou trazer um case aqui de um cliente nosso, tá, da Reta Engenharia, uma empresa ali de BH, tá, Minas Gerais. Vou passar um videozinho, então peço que se vocês conseguirem ouvir, e Thaisa, por favor, me dê um joinha aí, se estiver ouvindo o áudio. Beleza? Só já volto então, assistam. A Reta, ela é uma empresa de engenharia consultiva, a gente atua no setor industrial, infraestrutura, bastante mineração. Esse é o nosso segundo case com Visos, né? E de fato foi uma coisa que nos provocou a investigar. E eu acho que muito em breve todos os CAPEX que a gente faz, que a gente tem uma área muito focada em orçamento, planejamento, vai ter essa pegada mais verde, né? Porque talvez um dos maiores desafios que a gente tem atualmente é incorporar as mudanças climáticas nas nossas análises. Uma obra especial de uma hidrelétrica e que vocês utilizaram o Visos para calcular o impacto ambiental disso, principalmente na parte de carbono. E a gente teve que pensar o BIM para fazer possível tanto a gestão da engenharia, a gestão da obra, a operação e manutenção. E como a gente estava fazendo a especificação técnica para a contratação, uma das coisas era atualizar as linhas de base de planejamento e custo. Certo. Então, por que não fazer isso em BIM também, né? Porque a gente estava escrevendo os requisitos de troca de informação, todas essas especificações, e fazer em BIM daria pra gente uma segurança muito maior desses requisitos. Então, a gente modelou, a gente construiu esse modelo a partir da engenharia básica, a gente rodou a extração de quantitativos no Visos, e a gente viu que tinha uma exportação para uma calculadora de carbono. E isso acendeu uma pergunta para a gente: o que a gente faz com isso? Né? É muito interessante. Eu vou analisar o carbono do meu orçamento. Eu exporto o meu orçamento que eu construí no Visos e eu analiso
a minha pegada atual de carbono. Quanto que eu estou emitindo de carbono durante o processo de fabricação e execução de obra. E eu faço algumas simulações, algumas trocas de materiais por materiais mais sustentáveis. Eu vejo quanto que eu consigo reduzir de carbono a partir dessa substituição, dessa simulação. Então essa análise de carbono retroalimentou o nosso 5D e a gente viu que a variação de custo era muito pouco. O nível de investimento necessário para viabilizar isso era em torno de 2,79 em relação ao projeto. Nossa, bem pequeno. Muito pouco. Muito pouco. Isso abriu a oportunidade de a gente conseguir os chamados Green Bonds. E quanto que conseguiu reduzir em impacto de carbono esse estudo junto com o Visos? Perfeito. A gente analisou todo o CAPEX, a usina hidrelétrica e as obras conexas, as barragens, as escavações, os canais. E analisando a obra, o impacto da obra, na calculadora você tem que entender quais são os equipamentos, as horas, para ver quanto você vai emitir, o consumo de diesel da obra. E a gente chegou numa pegada de carbono por volta de 170 mil. E a gente reduziu, só substituindo materiais, por volta de 40% Caramba. das emissões de carbono. Bom, pessoal, voltei. Espero que tenham gostado do vídeo ali. Nosso querido amigo ali, parceiro Lucas, pessoal da Reta Engenharia. Tá muito legal, né? Contando um pouquinho ali, ele entrou bastante nos detalhes ali de como que foi esse processo. Mas a gente pode ver que a metodologia BIM, ela nasceu ali antes mesmo dos projetos já. Então, antes de executar a obra, por exemplo, eles já fizeram toda essa análise, esse estudo, e principalmente num ponto que é crucial nos dias de hoje, né? Que é a parte da sustentabilidade. Fazer essa análise ali da pegada de carbono e retroalimentar ali as decisões, né? Qual é o tipo de material ali nos projetos, para poder fazer uma definição, poder escolher a melhor solução possível, pensando também na sustentabilidade, no impacto financeiro. A gente viu ali que teve um pequeno acréscimo ali no orçamento da obra deles ali, mas isso claramente pelos benefícios isso é completamente justificável e irrisório se a gente for analisar esse 40% da redução ali da emissão de carbono. Isso é muito legal, né, pessoal? A gente vê que o BIM ali, ele vem sendo utilizado cada vez mais, soluções da AutoQI apoiando esse processo como um todo. Né? E, pessoal, vou contar um pouquinho para vocês, então, sobre a plataforma, né, o Visos, o que tem aqui dentro, comentar um pouquinho mais detalhes em cada ferramenta, como que a gente apoia nesse processo todo de desenvolvimento ali, do processo de projeto, orçamento, planejamento, cotação, monitoramento, né, e também medição. Tá? Bom, pessoal, aqui é um ponto já importante, é o quê? Se a gente for olhar, são 7 ferramentas, são 7 soluções de software. Fala, pô, Felipe, como que eu faço para acessar essas 7 ferramentas? Porque assim, né, algumas delas são desktop e outras são na web. Então, pô, imagina ter que salvar lá nos favoritos o link para você acessar todas as ferramentas, se você for utilizar todas, claro. Pô, dá um trabalhinho, né? Ficar abrindo várias abas. Então, nós aqui da Auto, que a gente sentou um dado momento, a gente conversou e entendeu que, pô, antes de a gente seguir com o desenvolvimento total das soluções, a gente precisa de um ambiente para centralizar isso tudo. Um hub, né? Que a gente apelidou aqui. A gente desenvolveu e criou esse ambiente. Então aqui dentro a gente consegue acessar cada um vai ter sua conta, né? Consegue acessar aqui. E tem todas as ferramentas que você tem acesso aqui dentro. Então você vai conseguir, no mesmo ambiente, trocando de solução, acessar várias outras informações, sem precisar sair dessa página, por exemplo. Tá? Então aqui você consegue, por exemplo, criar o seu empreendimento. Então aqui a gente fez vários testes com a sede da AutoQI, tá? Então, por isso que a gente vai ver bastante algumas imagens da própria sede aqui, alguns exemplos, tá? A gente pode criar o nosso empreendimento, atribuir o endereço, que ele tem uma localização por georreferenciamento também, tá? Então ele já vai ficar localizado aqui no mapa. Aqui a gente consegue também criar os nossos empreendimentos, então ter vários empreendimentos, todos eles criados aqui, atribuir uma imagem também. E aqui é onde mora o pulo do gato, vamos chamar assim um segredo, né? Que a gente pode adicionar os nossos colaboradores e as pessoas envolvidas aqui em cada empreendimento, em cada obra, em cada segmento, e atribuir funções. Então, por exemplo, posso adicionar o Peter, por exemplo, ele tem a função de gerente, eu poderia adicionar aqui qual solução de software da linha AutoQI Visos ele poderia ter acesso. Ele pode fazer o orçamento, ele pode fazer o planejamento ou não, né? Consigo ter esse controle ali todo do meu processo de trabalho. Bom, pessoal, vamos entrar aqui na primeira ferramenta, que seria o AutoQI Visos Workflow. Ele vai fazer para a gente toda a parte de gestão de processos e atividades. Tá? Então, antes mesmo de a gente começar o próprio processo de projeto em BIM ali, seja arquitetura iniciando, né? Não de projeto ali de arquitetura, a gente precisa definir as atividades, entender, montar esse processo como um todo. Essa ferramenta apoia a gente em todo esse processo. Tá? Então aqui a gente tem lá o gerenciamento, né, das nossas atividades, do nosso processo de trabalho. Então aqui a gente consegue criar vários
chamar assim, planificadores, atribuir atividades ali, e atribuir pessoas para resolver essas atividades, tá? Que a gente consegue acompanhar, né, fazer a mensuração da própria produtividade. Então, eu consigo localizar, por exemplo, qual que é a produtividade do meu empreendimento, no caso da sede da AutoKey, das atividades da sede. Eu consigo isolar de um colaborador só e ver como que são as atividades dele, se ele vai entregar aquelas atividades naquele prazo que eu especifiquei ou não, né? A gente consegue ter toda essa análise para justamente a gente resolver algum problema que surja, né, algum problema de prazo, antes de estourar esse problema de fato. A gente consegue ter todo esse acompanhamento. Aqui também, né, a gente consegue fazer toda essa parte de gestão, ter essas outras visibilidades aqui. Tá? Bom, pessoal, aqui entrando um pouco agora no AutoKey Visual Colab, ele é nosso ambiente comum de dados, tá? Nosso CDE. Ele tem várias características específicas de um CDE, né? Então, gestão da documentação, então a gente pode utilizar ele como um repositório central para a parte de documentação mesmo. Isso aqui é bem legal, né? A gente consegue atribuir, por exemplo, criar os empreendimentos aqui dentro, criar as pastas das disciplinas para salvar os meus arquivos, e adicionar as pessoas e atribuir papéis para essas pessoas. Então, por exemplo, a Carol, ela é BIM Manager da disciplina de ar-condicionado, e aqui dentro o Francisco e a Luana são projetistas. Então, a Carol, ela tem funções diferentes do Francisco e da Luana, né? Aí eu, por exemplo, como gestor ali do ambiente, posso definir o que cada um vai fazer. Tá? Aqui a gente também tem um ponto muito importante, que são eventos recentes. Aqui entra muito a questão da transparência. Então, tudo que é feito na plataforma, aqui no Visual Colab, no caso, né, na solução, fica salvo e registrado. Então, a gente consegue saber quem acessou, quando acessou, o que foi acessado, quem que viu os arquivos. Tá? Isso aqui é muito importante. Aqui, pessoal, ambiente 3D colaborativo, a gente consegue fazer análise de colisões aqui na própria ferramenta, o que é fundamental para que a gente tenha um projeto compatibilizado para a etapa de orçamento, planejamento e as outras disciplinas ali na sequência. Tá? Então, eu consigo criar os meus apontamentos aqui, que são as notas BCF, e atribuir, por exemplo, uma colisão para algum responsável, algum projetista fazer a resolução e subir dessa inconsistência, né? E subir ali uma nova revisão do projeto, por exemplo. Aqui também, né, gestão de modelos IFC, que a solução ela é OpenBIM. Aqui a gente tem, por exemplo, um modelo ali de uma obra de infraestrutura, né? Então a gente consegue fazer toda essa gestão desses modelos ali, acompanhar as evoluções e as revisões dos projetos aqui dentro também. E, pessoal, gestão também, né, da comunicação aqui dentro. Então a gente consegue justamente, nos nossos apontamentos, ter como se fosse um chat ali onde eu consigo conversar, especificar o que é necessário do meu projetista fazer de correção ali, e a gente vai encurtando ali essas incompatibilidades e resolvendo elas antes de chegar ali na minha obra de infraestrutura, no empreendimento. Então eu consigo resolver essas interferências antecipadamente. A gente também tem um aplicativo para Android, então vocês podem fazer ali o download, acessar todas as pastas das obras, acessar as disciplinas, também consegue ver o modelo 3D, interagir, rotacionar ele, clicar nos elementos, bem bacana ali. Tá? 2 pontos muito importantes também é sincronização, então a parte da segurança é muito legal, que a gente consegue pegar todos os arquivos que estão ali na solução, que ela é uma solução web, né? A gente consegue sincronizar com o computador, você consegue armazenar isso onde você quiser, na pasta do seu computador, e também vice-versa, né? Se você quiser pegar do computador e jogar ali na solução web, você também pode. E sistemas de aprovação e revisão. Então, antes de eu subir um arquivo, por exemplo, eu posso colocar ali na ferramenta que eu quero que um gestor analise e revise isso. Ele vai analisar e revisar e vai aprovar se estiver de acordo ou vai declinar se não estiver de acordo. Pode inserir um comentário ali também. Tá? Bom, pessoal, agora a gente vai para a linha de orçamento e planejamento. Né? O AutoKey Visual Cost Management, que é a parte de orçamento, e o AutoKey Visual Planning de planejamento. Ele que foi as duas ferramentas que o pessoal da Reta utilizou para fazer aquela análise, aquele estudo da pegada de carbono. Tá? E aqui entra uma pergunta muito curiosa que a gente escuta até bastante, né? Por que eu deveria fazer orçamento e planejamento em BIM, por exemplo, com o AutoKey Visuals, tá? Justamente, pessoal, a gente tem conformidade ali com o decreto, né, 10.306, que é o decreto BIM, então a gente segue todos os parâmetros ali também, a gente está alinhado também. Tá? O diretor de portfólio da AutoKey também, ele atua na frente ali como diretor, presidente do BIM Fórum também, então a gente está por dentro das novidades, está por dentro ali do processo BIM-BR como um todo. Tá? Possibilidade de modelos de trabalho BIM, não BIM e híbrido, a gente vai ver mais detalhes daqui a pouco. A gente pode trabalhar com arquivo DWG também, arquivo PDF, para a gente migrar para o arquivo IFC depois, né, também, caso você ainda não trabalhe com BIM. Né, a gente também oferece essa possibilidade para você migrar para o BIM, porque a gente entende que o BIM é um processo, né? Se quiser fazer BIM hoje, nem amanhã que eu vou entregar o meu orçamento e meu planejamento completo, a gente entende que é um passo a passo ali. Quantificação paramétrica, então tudo vinculado com o modelo. Quantificação de elementos não modelados, então
muitos dos serviços que compõem o nosso orçamento não estão modelados, mas a gente consegue usar as informações dos elementos para extrair os quantitativos de serviço que a gente precisa também. Tá? Rastreabilidade dos elementos no modelo, então tudo que está ali na lista de quantitativos, né, de serviços ou insumos, a gente consegue rastrear no modelo e ter essa transparência, essa rastreabilidade de onde está vindo tal informação, quanto custa tal elemento, quanto custa tal serviço, tal etapa, por exemplo, a gente consegue ver no próprio modelo. Relatórios no padrão Cicro também, né, a própria ferramenta já faz os cálculos ali e considera o FIC, o FIT, né, também DMT, vocês podem inserir um cálculo de produção de equipe na própria ferramenta, tá? O que é bem legal, principalmente ali quando vocês vão participar de licitações, né, é exigido que vocês entreguem um relatório no padrão Ciclo, então a própria ferramenta já faz isso para vocês. Orçamentação a partir de 9 bancos de dados públicos, então a gente tem 9 bancos aqui para vocês utilizarem, tem Cicro, Sinap, tem vários outros que a gente vai conhecer daqui a pouco. Vocês podem importar seu próprio banco aqui dentro, caso vocês queiram, né? Agilidade na atualização do orçamento, como a gente viu, tudo um modelo, né, tudo conectado com o modelo BIM, então a gente pode atualizar o orçamento de forma ágil, a partir de uma mudança do banco, por exemplo, ou, sei lá, o Sinap atualizou, em alguns cliques ali eu consigo atualizar meu orçamento para a nova revisão do Sinap. Recursos técnicos alinhados com o TCU, mais de 50 opções de relatórios também, como curva BC, orçamento analítico, vários outros. Orçamento e planejamento integrado, isso também é um ponto muito importante. Muitas vezes a gente vê alguns clientes têm dificuldade de conectar os dois, e aqui a gente entende que aquilo que é planejado tem que estar orçado, porque eu vou planejar a execução daquilo que eu atribuí um preço. Então a gente tem essa conexão ali para que você consiga, né, desenvolver o planejamento conexo com o que foi orçado e foi atribuído ali. Tá? E o fluxo de trabalho aberto com arquivos IFC. Então, pode ser IFC de edificações, infraestrutura, qualquer arquivo IFC, você vai conseguir trabalhar aqui com as ferramentas. Tá? Então, aqui entrando em mais detalhes, trouxe algumas imagens para tangibilizar um pouco, né, além de eu só ficar falando. Eu tenho ali o modo de trabalho 2D, que é tradicional, o híbrido. Né? Então, além de você poder importar um arquivo IFC, você pode trazer um DWG, né, ou um PDF aqui, extrair os quantitativos dele, você pode criar as marcações aqui, extrair geometrias dele, criar o seu próprio orçamento. Você pode trazer também uma planilha XLSX aqui do Excel, se você quiser. Dá para trabalhar de forma híbrida, tipo, eu tenho um DWG de arquitetura e de estrutura e instalações, eu tenho um arquivo IFC, por exemplo. Beleza? Você pode trabalhar de forma híbrida. Por quê? Para você também se desenvolver ali e cada vez mais chegar mais perto do cenário que esperamos que vocês cheguem todos, né? Que é todos os projetos desenvolvidos em BIM, modelados em BIM, para possibilitar orçamento e planejamento em BIM, e aí as outras etapas. Quantificação paramétrica conforme critérios de medições, então a gente pode atribuir critérios de medições conforme critérios de medições e remunerações, né, conforme as especificidades de vocês também, tudo ali dentro da ferramenta. Dados calculados a partir da geometria 3D, então a própria ferramenta já calcula para todos os elementos, sempre, uma série de geometrias 3D, como área, volume, comprimento, área lateral, largura, né? Tudo isso vocês podem utilizar para criar as regras de extração de quantitativos depois, tá? Então é muito legal, porque mesmo no anteprojeto, onde às vezes não vai ter tanta informação assim, vocês já vão ter todas essas informações geométricas para criar alguma equação, para criar as regrinhas ali e extrair os quantitativos, por exemplo, e ter um orçamento paramétrico, por exemplo, tá? Recurso para análise e manipulação, né? Criação de propriedades dos elementos modelados, isso aqui é muito legal. Por exemplo, é muito comum a gente ter elementos ali, nem tudo que está no orçamento, nem tudo que tem que estar no orçamento está modelado. Então a gente pode usar as informações desse elemento, criar algumas regrinhas que são formulinhas ali dentro, para a gente extrair novas informações e a partir dessas informações criar novos serviços ali, novos quantitativos. Tá. Rastreabilidade e controle, então que é um exemplo tangível. Aqui a gente tem lá um exemplo de um serviço, eu consigo dar um duplo clique aqui e ver no modelo onde está vindo essa informação, que tem a unidade, tem o preço dele também. Né? Então a gente tem essa rastreabilidade de forma muito aberta e simplificada. Orçamento com 9 bancos de dados públicos, então tem lá Sinap, GoInfra, DER, né? Tem o CIURB também, o próprio Cicro, tem vários, tem 9, lembrando que você pode importar o seu aqui dentro. Geração de mais 50 tipos de relatórios também, para você ter uma análise mais detalhada sobre o seu trabalho de orçamento e planejamento. Relatório no padrão Ciclo, né? Então ele já sai nesse formato que o Ciclo que é exigido. Tá? Recursos técnicos de orçamento, a gente tem o cálculo do BDL dentro, também, caso eu faça alguma edição numa composição, tem como justificar isso, depois gerar relatórios, tem uma série de recursos técnicos específicos, né, e também voltados ali à própria exigência do TCU, tá?
Comparação entre orçamentos, também consegue comparar 2 orçamentos. Também aqui dentro você pode criar o que a gente chama de divisões. Então, fazer vários orçamentos e depois comparar 2 orçamentos, ver, por exemplo, um tem uma solução técnica diferente do outro. Você compara eles, vê qual, lado a lado, qual que ficou mais interessante para você. Tem várias opções de comparar. Ou às vezes fazer um considerando um banco desonerado e o outro não desonerado e ver lado a lado, entender certinho qual etapa que ficou mais interessante. Tá? Integração direta entre orçamento, planejamento e modelo 3D. Execução de animação 4D e visualização do empreendimento em determinada data. A gente também tem a animação aqui dentro da própria ferramenta. Né? Dá para criar lá atividades predecessoras e aí criar uma animação. Pessoal, aqui é uma pergunta também que a gente acaba recebendo, então resolvi trazer algumas perguntas que são mais recorrentes, que é, pô, Felipe, bacana, mas qual que é o porte de obra que eu posso utilizar? Porque será que o porte de obra que eu trabalho se enquadra na ferramenta de vocês? Se enquadra na metodologia BIM? Pessoal, aqui você pode utilizar em várias, né? Aqui, por exemplo, a gente tem ali ferrovia, rodovia. Esse aqui é um arquivo IFC, obviamente, né? Independe da solução de software nativo, você pode trazer aqui dentro. Tá? Aqui também a gente tem pontes, viadutos, você pode trazer projetos específicos, até hidrelétrico, como a gente viu o caso ali do Lucas da Reta Engenharia. Aqui também subestações de energia, você pode fazer. Isso aqui são imagens de projetos que a gente recebeu de clientes nossos, tá? Também obras especiais ali do cliente nosso parceiro o Diego Bigger, tá bem legal. Olha a diversidade de elementos e de tipos de obras que a gente tem dentro da ferramenta. Tudo isso você pode trazer, potencializar aqui dentro. Também obras de edificações, né? Então trago aqui com um carinho especial, que é a obra da AutoKey, né? A sede da AutoKey, a gente também trouxe aqui dentro da ferramenta, para fazer todo o processo de orçamentação. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar numa linha, a gente já conversou um pouquinho do processo de projeto, já viu questão de gestão de atividades, gestão de processos como um todo, colaboração, orçamento e planejamento. Né? A gente vai entrar numa linha que é a parte de cotações. E o mais legal, né? Cotações em BIM vinculado com o próprio modelo. Então o BID ele vai proporcionar tudo isso para nós, fazer a cotação de insumos e serviços vinculados com o próprio modelo. Tá? Então ali ó, a gente tem um modelo, como base a sede, o modelo da sede da AutoKey, mas poderia ser um modelo de infra, pode ser um modelo que você quiser ali. A partir do orçamento e do processo de quantificação que a gente fez ali no Cost Management, a gente consegue trazer os dados para cá. Então olha só como é legal, a gente trabalha com os dados, né, de forma muito ativa. A gente traz os dados aqui para o BID, e a partir disso a gente consegue, como a gente tem a lista de insumos e a lista de serviços, posso escolher o que eu quiser ali. Então no caso eu escolhi o piso vinílico, né, selecionei aqui, poderia iniciar uma cotação. Então posso atribuir aqui um filtro, né, para buscar o que eu quiser. Por exemplo, eu escrevi vinílico, cliquei no vinílico, iniciar a cotação. Então eu clico ali em iniciar a cotação, ele vai abrir uma janelinha para mim, onde eu posso escolher um fornecedor e daí interagir com esse fornecedor, mandar para ele uma solicitação de cotação e ele vai receber lá. A gente vai ver um detalhe aqui de como funciona o ambiente do fornecedor. Tá? Aqui tem uma janelinha justamente para a gente fazer o gerenciamento dessas cotações que a gente criou. Né? Então, quando a gente cria uma cotação, ele cai aqui numa lista para a gente. Então tem lá os status, então tem todos solicitados em andamento, concluídos e cancelados. Então, cria aqui, por exemplo, o aço para a sede da AutoKey. Então, aqui fica especificada a preferência de pagamento, o prazo previsto, né? Consigo depois ver a cotação e ver no próprio modelo onde veio de onde vieram, né, esses elementos que estão especificados aqui no próprio modelo, consigo rastrear isso. E aqui eu tenho o ambiente dos fornecedores, né? AutoKey Visbid de fornecedores. Então, vamos supor que eu sou um fornecedor, eu posso receber ali uma cotação direta, tá? E tem algumas formas. Né? A primeira, me convidaram para fazer parte aqui do BID, tá? Então, eu recebi um convite por e-mail ali. Então, quando eu vou fazer a cotação, eu posso inserir o e-mail de um fornecedor meu e ele vai receber um acesso gratuito aqui para a plataforma, né? Para o AutoKey BID. E ele vai ter acesso aqui a esses ambientes. Ele fica aqui as solicitações que ele recebeu. Ele pode clicar em ver solicitação e ver mais detalhes, como, por exemplo, o nome do empreendimento, o prazo, o tipo de serviço, né? No caso da cotação do piso vinílico. Ele pode interagir com o próprio modelo e ver de onde aquele piso vinílico está vindo. No caso do piso vinílico, a pessoa vai fazer uma cotação ali, beleza. Mas tem algum serviço que a gente precisa ver o modelo, às vezes fazer uma cotação de andame, por exemplo, ou algum outro serviço. A gente precisa ver como é que vai ser isso, como é que vai ser feita essa instalação, e consegue ali passar uma cotação muito mais acurada, tá, para o nosso cliente. E aqui também tem a opção, tanto para quem vai solicitar a cotação quanto para o próprio fornecedor, de buscar, por exemplo, vamos supor que eu solicite uma cotação e eu queira encontrar um fornecedor novo. Eu tenho uma opção de buscar novos fornecedores que eu não conheço, como se fosse eu deixar aberto
solicitação de cotação para receber lances, né, vamos chamar assim, dos fornecedores. E o fornecedor também pode prospectar novos parceiros ali, novas cotações. Tá? Ele pode buscar dar lances, né, em cotações de clientes, de parceiros que ele ainda não conhece. Tá? Bom, pessoal, aqui a gente está entrando no AutoKey Visus Tracking, que ele é justamente a solução AutoKey Visus da parte de medições ali, das etapas construtivas do empreendimento a partir do modelo BIM. Então, novamente, ó, pessoal, a gente vai olhando ali tudo que a gente está conversando agora tem em comum. O BIM e o modelo. Então, isso significa o quê? Quanto melhor, quanto mais bem feito for o processo de modelagem, de construção desse empreendimento virtual, mais interessante será o meu processo de quantificação, orçamento, planejamento, cotação, medição e assim sucessivamente. Tá? Então, novamente, pessoal, aqui a gente tem o nosso modelo. Eu consigo criar uma medição aqui. Posso escolher, por exemplo, qual que eu quero medir, quando que eu quero medir aqui, né? Escolho o tipo de serviço que eu quero, tudo vinculado com o próprio modelo. Posso escolher ali em quantidade ou unidade, por exemplo, 10% desse, no caso aqui dos pisos porcelanatos, 10% foi executado, consigo atribuir. Ele já racionaliza isso para mim, cria lá uma medição, tá? Eu consigo depois rastrear no modelo. Então aqui é uma medição que eu já criei, que está aberta. Posso rastrear no modelo onde que foi executado cada piso porcelanato e que é a quantidade medida, tá? Aqui eu tenho também o registro dessas medições, então de forma análoga ao ambiente de cotações que a gente viu, as medições elas ficam todas registradas numa lista, então eu posso verificar aqui essa lista, ver as medições todas, posso ver detalhes que daí eu vejo e interajo com o próprio modelo também, e fica registrado, né, o nome, quem fez a medição, a data da criação e a data da medição também. E aí o mais importante, além de a gente criar várias medições, lógico, é a gente conseguir analisar e mensurar isso tudo. Então que ele vai criando para a gente automaticamente uma tabela com todas as medições e também trazendo para a gente, né, conforme as porcentagens executadas, vai trazendo qual que é o custo, quanto que eu tenho que pagar por cada medição. Isso aqui é muito legal para a gente saber quanto que a gente vai precisar pagar por cada medição feita. Tá? Aqui eu consigo gerar um relatório, então ele vai lá no formato XLSX do Excel. Então tudo que a gente está vendo aqui eu consigo ver lá no Excel também, tá? O que é muito legal e facilita às vezes, muitas vezes a gente tem esse processo lá no Excel, aqui a gente não vai precisar ter, gera o relatório, ele já vai lá no Excel para a gente. A gente tem um AutoKey Visus Control Tower, pessoal, que é o que? Ele vai fazer toda a parte desse monitoramento de custo e prazo do nosso empreendimento em BIM. Tá? Então, essa imagem aqui, acho que ela traduz e ilustra bastante do que eu estou querendo dizer. Porque vamos lá, pessoal, vamos imaginar o seguinte, né? O pessoal que toma decisão, o fiscal, por exemplo, os prefeitos ali, a gente entrando no viés de prefeituras, eles querem visualizar se a obra pública, a obra de infra, ou uma obra privada, por exemplo, se ela está indo bem ou não, né? Querem entender a evolução, quer ver o orçamento, por exemplo, como é que está o planejamento. Eles não vão abrir uma ferramenta uma solução de software para entrar nos detalhes ali. Eles querem ter uma visão macro. Então é muito comum hoje a gente ver vários cenários ali de business intelligence, né, com vários dashboards. A gente trouxe para cá um ambiente de dashboard interativo integrado com o próprio modelo. Então, conforme a gente faz o nosso orçamento, vai elaborando, executando o empreendimento, a gente consegue agrupar esses dados todos aqui. Então tem informações ali do custo total, né? O planejado, a área do terreno, o custo por metro quadrado também. Aqui eu já tenho uma curva S. Tá? Tem o desembolso previsto também, que consigo ver por mês ou por semana. Então a ideia é que quem toma a decisão, o prefeito, ele consiga acessar esse ambiente e visualizar quando ele quiser, né? Que tem o andamento do empreendimento também. A gente tem uma aba de orçamento. Então ele vai poder ver o orçamento aqui sem ter necessariamente, né, o AutoKey Visus Cost Management, porque ele aqui está vinculado com o próprio orçamento. Então ele pode ver lá as etapas, subetapas da IAP, o serviço ali dentro, quanto que foi especificado em cada etapa e localizar, né, o melhor de tudo, localizar e ter essa rastreabilidade de cada etapa, de cada serviço no próprio modelo e ver de onde está vindo aquele preço. Tá? Que também é muito importante, sem precisar ter a ferramenta nativa. E também o planejamento, né, que a gente tem o planejamento em gráfico de Gantt, que ele também traz e vincula aqui, tá, a parte do planejamento. Pode deixar o mouse aqui em cima de cada etapa construtiva e aí ele vê e já interage aqui direto com o próprio modelo também, consegue ter essa análise, né? Por exemplo, onde que está esse piso ou como que essa etapa será executada, ele consegue ver no próprio modelo. E a animação ali que eu falei para vocês que a gente tinha ali no Plane, né, no Visus Plane, também está aqui. Então, caso quem esteja operando, né, o AutoKey Visus Control Tower
queira, é possível executar uma animação da obra aqui sendo construída também. Tá? Bom, pessoal, aqui eu trouxe um pouquinho de alguns clientes da AutoQI. Tá? São alguns, né? A gente tem vários outros clientes, obviamente. Trouxe alguns recentes aqui, alguns que têm alguns trabalhos bem mais próximos assim com a gente. Tá? Então, pode ser que vocês conheçam alguns desses clientes também. Tá? Bom, pessoal, o que eu preparei para vocês hoje uma aula um pouco mais direcionada, principalmente gestão digital da construção, né? Como que é possível, o que a AutoCAD faz para possibilitar esse trabalho. Reitero, né, a importância de a gente ter um modelo muito bem pensado, a gente dar foco e dar vazão nas etapas de modelagem, na etapa de idealização desse processo de projeto, porque é lá no início que a gente vai conseguir ter a base para poder sequenciar nas próximas etapas. E assim a gente vai ter rentabilidade, rastreabilidade, porque o BIM ele proporciona que a gente tenha tudo amarradinho, né? E também a sustentabilidade, por que não? Né? A gente viu ali que é bem possível de fazer, um case real aqui, porque não a gente também trazer esse olhar mais voltado para pautas ecológicas e sustentáveis, que é fundamental nos dias de hoje ali, para a gente evitar alguns problemas futuros, tá? Bom, pessoal, aqui deixo as redes sociais da AutoKey, caso alguém queira se conectar e saber um pouco mais. A gente compartilha conteúdo com bastante frequência ali, várias novidades do que a gente está pensando também, tá? E também, claro, me coloco à disposição para caso vocês queiram se conectar e conversar comigo depois. Sei agora a Carla vai comentar um pouquinho com vocês sobre da continuidade, né? E vou ficar aqui também mais um pouquinho para sanar algumas dúvidas caso vocês tenham, tá bom? Carla, vou passar a palavra para você, para aqui o compartilhamento. Obrigado, Obrigada. Felipe. Bom, meu nome é Carla Calil, eu sou arquiteta também, sou coordenadora e team manager da equipe PT, né? Equipe do idioma português aqui na Zigurati. E, claro, vou comentar um pouquinho com vocês aqui da nossa formação do Master Internacional em BIM Management para Infraestruturas, Engenharia Civil e GIS, tá? Onde nós utilizamos, inclusive, né, AutoCAD e Visios. E, claro, é uma formação onde basicamente a gente aborda a metodologia BIM dentro de todo o ciclo de vida da infraestrutura, né? Então, desde o 3D, que seria a parte da modelagem, até o 7D, né, o pós-obra. Claro, isso tanto na parte da gestão também e implementação da metodologia. Tá? Então, o principal objetivo do nosso Master é que nossos alunos se capacitem como BIM Manager. Tá? Então, claro, hoje um BIM Manager, além da parte operacional, também precisa saber toda a parte da gestão e implementação dessa metodologia. Tá? Isso que a gente oferece, isso que a gente capacita na nossa formação. Desde a parte da gestão, outro detalhe, a gente entra no GIS, né? Então, o bloco 2 é levantamento de dados para projeto de infraestrutura e GIS. A gente vai integrar a metodologia BIM aos sistemas de informações geográficas, como plataforma para análise e gerenciamento. Passamos pelo projeto de infraestruturas, né? O Master ainda com foco maior na parte de rodovias. A construção, né? Todo o planejamento, a parte do orçamento. O último bloco fica para manutenção, né? Gerenciamento de ativos e a parte de implementação. Tá? Essa formação ela tem duração de 1 ano, com início 4 de novembro, tá? E, claro, não sei se todos sabem, mas a Zigurati ela é parceira da Universidade de Barcelona e isso possibilita que todos os nossos alunos saiam da formação com uma dupla titulação. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar por aqui pelo chat, ou até mesmo através ali do QR Code. A gente está aqui sempre disponível para ajudar vocês, tá bom? Obrigado, Felipe. Obrigado, Thaisa. Obrigada, Carlinha. Obrigada, Felipe. Bom, Felipe, acho que foi muito clara a tua apresentação, inclusive tu já veio trazendo um monte de perguntas. Eu queria pedir então para tu concluir, deixando alguma mensagem ou algo assim para o pessoal que conectou, que assistiu a gente. Muito obrigado, Thaisa, Carla. Obrigado novamente pelo convite. Vi aqui bastante interação. Obrigado, pessoal do chat aqui que deixou seu comentário também. O pessoal que for assistir depois, né? Sei que muitas vezes não dá para assistir no momento. Então, agradeço ali o interesse e novamente reitero aqui a importância do debate. Então, naturalmente, se a Zigurati, eu vou deixar com a Zigurati convidar, voltaremos a conversar novamente. Então, acho que é muito importante. E por que não, né, pessoal? A gente também organizar, né, para construir novos cases, trazer novas iniciativas ali em conjunto também, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Se alguém tiver alguma outra dúvida, pode me acionar ali por e-mail também ou no próprio LinkedIn e a gente vai conversando. Um abraço, pessoal. Obrigado.
Maravilha. Obrigada, Felipe. E também aproveito para agradecer a toda a equipe AutoQI. Como a Carla já falou, a gente é parceira da AutoQI e a nossa parceira institucional, né? E é isso. Muito obrigada a todo mundo que se conectou aqui hoje, a todas e todos. E até mais. Até a próxima. Obrigada, gente.